Olá, meus queridos alunos, vamos para o estudo da terceira parte da história da Grécia Antiga. Período clássico. Bom, até agora nós já estudamos o período de formação, o período homérico, o período arcaico da história da Grécia Antiga. Período arcaico, quando se formaram as polis, já fizemos um estudo de Esparta e Atenas, as duas polis que nós atribuímos maior importância. Chegou a hora de estudar o período clássico. O período clássico é considerado o apogeu da civilização grega, o auge do desenvolvimento da civilização grega, tendo Atenas como principal centro dessa cultura, o centro irradiador dessa fantástica cultura. Durante os anos do governo de Péricles em Atenas, cunhou-se a expressão o século de ouro para mostrar todo o esplendor e desenvolvimento econômico, artístico, cultural. É a época do maior desenvolvimento da filosofia, é a época da democracia em Atenas, é a época do teatro, da medicina, portanto, o auge da civilização grega. Agora, foi também um período marcado por conflitos externos e internos. Externos, as guerras médicas; internos, as guerras do Peloponeso. As guerras médicas foram conflitos entre gregos e persas. As guerras do Peloponeso foram conflitos entre as polis. Vamos falar sobre as guerras médicas que ocorreram entre 499 e 448 a.C. Como eu disse, foram conflitos entre os gregos e os persas. Por que o nome guerras médicas? Os gregos chamavam a terra dos persas de Média. Habitantes da Média eram os medos. Guerra contra os medos, guerras médicas. Ok? E a origem desses conflitos é exatamente a disputa pelo controle das colônias gregas na Ásia Menor, atual Turquia. Então, na costa ocidental da Ásia Menor haviam algumas cidades-estado, algumas polis gregas. Nessa época o Império Persa estava em ascensão, então Dario I volta os seus olhos para o domínio da Ásia Menor, dessas colônias gregas. E aí o que vai acontecer? As polis vão se unir para lutar contra os persas. As polis se uniram na chamada Confederação de Delos, sob a liderança de Atenas. Delos é o nome de uma ilha, para onde cada polis enviou um tesouro, e esse tesouro ele era administrado por Atenas para construir armas, para construir navios de guerra, para equipar exércitos, para vencer, para lutar contra os persas. E quando as polis se uniram, sob a liderança de Atenas, nessa chamada Confederação de Delos, os gregos se mostraram muito fortes e conseguiram vencer os persas. Essas guerras médicas começaram com o imperador Dario e depois continuaram com o seu filho Xerxes, até a vitória final dos gregos. Guerras do Peloponeso ocorreram entre 431 e 404 a.C. Eu já disse que as guerras do Peloponeso foram conflitos entre as polis, conflitos entre as cidades-estado gregas, lutando entre si. E a origem desses conflitos é o que nós chamamos de imperialismo ateniense. Após a vitória sobre os persas, Atenas continuou utilizando o tesouro de Delos em benefício dela mesma. Embelezou a cidade, nessa época foi construído o Partenon, e Atenas tornou-se dominadora, obrigando as outras polis a pagarem impostos a ela. Então é isso que nós chamamos de imperialismo ateniense. A Atenas tentando submeter as outras polis ao seu domínio.
E isso provocou a reação de Esparta, que convenceu algumas polis a se unirem a ela na chamada Liga do Peloponeso para combater o imperialismo ateniense. Então nós tivemos esses conflitos. De um lado, a Liga do Peloponeso, né? Peloponeso é a região mais ao sul da Grécia, onde está situada Esparta, tá? E de outro lado, a Liga de Delos, sob a liderança de Atenas. Quem venceu? A Esparta venceu Atenas, depois Tebas venceu Esparta. Na verdade, não importa aqui a vitória, porque esses conflitos, de fato, eles acabaram por fragilizar as polis, enfraquecer as cidades-estados gregas economicamente, militarmente, abrindo caminho para uma invasão estrangeira, a chamada dominação macedônica, que vai colocar fim a esse período clássico. Dando início o chamado período helenístico, ou período de domínio macedônico. No norte da Grécia tinha um reino chamado Reino da Macedônia, governado por Filipe II, né? E Filipe II, percebendo, né, que as polis estavam lutando entre si, oportunamente invade a Grécia e derrota as polis e passa a dominar o território grego, né? Então a gente diz que Filipe II da Macedônia, né, conquistou a Grécia. E depois Filipe II foi assassinado e foi sucedido no trono por Alexandre Magno. Alexandre Magno, apesar de ser macedônico, era um homem de cultura grega. Ele foi educado pelo filósofo grego Aristóteles, né? Então, Alexandre Magno forma um exército de macedônicos e gregos e usa esse exército para atacar e conquistar o Império Persa. Alexandre vai dominar um território que ia da Índia, né, até a Ásia Menor, passando ali pelo Oriente Médio, pela Fenícia, atual Líbano, Síria, Palestina, conquistou o Egito, né, e fora o território grego de origem, a Macedônia, as colônias gregas ao redor do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro. Então, o Império de Alexandre, o Império Macedônico, foi o maior império do mundo até aquela época, né? E nessa época é que surge a expressão helenismo, que seria a fusão da cultura grega com a chamada cultura oriental dos povos conquistados por Alexandre, né? Então, o Alexandre, ele falava para os seus oficiais, para eles se casarem com mulheres egípcias, com mulheres da Babilônia, com mulheres persas, exatamente para misturar a cultura grega com essa cultura oriental. E é dessa mistura de valores que surge o chamado helenismo. O próprio Alexandre se casou com uma princesa persa chamada Roxane, né? Então o Alexandre, onde ele chegava com suas tropas, ele chegava com o comércio grego, com a língua grega, com a religiosidade grega, né, com os costumes gregos, que se misturaram com os valores culturais de civilizações complexas que já tinham se desenvolvido nessas regiões, como civilizações do Egito, da Mesopotâmia e a própria civilização persa. O Alexandre morre, né, numa doença, cometido de uma doença. Tem uma lenda que diz que no leito de morte dele, quando perguntaram para ele quem seria o seu sucessor, ele teria respondido o mais forte. Então, após a morte de Alexandre, houve uma disputa pelo poder entre os seus principais generais, que acabaram dividindo o Império Macedônico entre eles. Esses chamados reinos helenísticos foram conquistados pelos romanos entre 190 e 31 a.C. Então, a conquista do mundo grego pelos romanos, né,
põe fim a esse período histórico aí da história da Grécia Antiga. Tá? Os romanos absorveram a cultura helenística. Então os romanos são herdeiros dos gregos e nós somos herdeiros dos gregos e dos romanos. Muito obrigado. Façam a tarefa, desenvolva a página 57. Bom estudo a todos.